Na política brasileira, o furo do Sam Puncher, do Hot Mike de Lula, foi a notícia mais relevante. Lula falou que nunca foi esquerdista, algo que é digno de riso, e defendeu que as urnas eletrônicas são a solução para a esquerda mundial. Ele mesmo sugeriu que todas as eleições antes da urna eletrônica ele perdeu e todas depois ele ganhou. Não estou dizendo que ele foi eleito pela urna, mas ele mesmo diz que essa foi a solução para ele. Você confia nas urnas concebidas por venezuelanos? Você confia na urna criada e usada na Venezuela? Você confia numa urna sem nenhuma prova material? Os países de primeiro mundo não confiam. Lula confia. Normalmente, nesse canal, vocês veem eu fazendo críticas pesadas ao PT, fazendo críticas pesadas ao partido Sucção e fazendo crítica pesada aos frouxos. Dessa vez, eu vou dar algum crédito e defender o frouxo. O frouxo velho foi desarmado de maneira ilegal, pelo que eu entendi. Sobre o desarmamento do frouxo, isso pode ter sido mais um ato ilegal que a condenação do Bananinha. A condenação do Bananinha, em vários aspectos, pode ter sido uma condenação ilegal. Mas eu não entendi que crime o policial militar, que tem prerrogativa de função, supostamente cometeu para ser apresentado em delegacia. Vocês já viram alguma vez um PM ser apresentado em delegacia com arma legal? Eu nunca vi, em 18 anos de polícia. Isso pode ter sido e deve ter sido uma ação armada. Se a arma era regular, com todos os registros em dia, e o PM que portava tinha prerrogativa de função de andar armado, estava em cumprimento de dever funcional. Então, quem apreendeu a arma é o delegado que respaldou a apreensão. Não cometeram abuso de autoridade? Não afirmei. Perguntei. Por acaso, o PM, o segurança de Bolsonaro, cresceu para cima da guarnição? Que crime ele cometeu para essa arma ser apreendida? Que crime foi cometido? Eu não sei. Se você souber, me responda. O frouxo perdeu sua arma. É a lei do retorno. Quem desarmou os policiais agora foi desarmado por eles. Não acham que essa apreensão foi a armação do PT? Sim ou não? Vocês que vão me dizer. Isso é trabalho escravo de verdade. Quem quer apostar que não divulgaram os nomes por serem petistas ou LGBT os escravizadores? Em 1977, um menino de 12 anos entrou numa casa em Bragança Paulista. Ela só saiu 50 anos depois. O pai a levou até lá com a promessa: estudo, futuro, uma vida melhor do que a pobreza do interior. Deixou a filha na porta e foi embora. O que ficou para trás foi a infância, a adolescência, a juventude, a sua vida inteira. 50 anos de panela, vassoura, produto químico e porrada. Sem salário, sem carteira, sem médico, sem descanso, sem saída. A família dizia que era como uma filha. Filha que não come na mesa, que não sai sozinha, que não conhece o saldo da própria conta, que dorme encolhida num canto e chora sem conseguir parar. Quando os parentes chegaram até ela, não a reconheceram. 62 anos de escravidão, 4 meses sem ver a rua, 1 mês sem conseguir lavar o próprio cabelo, dores por todo o corpo, pulmões destruídos por décadas de produtos de limpeza. Nunca vi ir ao médico na vida. Encolhida num canto, os olhos bem escuros, ela chora. Chora muito. Havia 20 mil reais em sua conta. Os familiares dizem que os patrões roubaram 50 mil e o dinheiro nunca voltou. A irmã passou pelo mesmo. A família manteve outras pessoas assim. Os parentes têm medo de falar o nome dos patrões, gente de renome na cidade. Pois é, por que esses escravizadores nunca foram presos e nem expostos? Eu lhe pergunto, acham ou não que eles são ligados ao poder desse país? Isso é trabalho escravo. No Reino Unido, já tem mais gente na cadeia por posts em redes sociais que a China, a Rússia e os 10 países seguindo somados. Quem diz isso não sou eu. Foi Elon Musk. Como diria Wesley, that's what he said. Bota o gráfico na tela aí, Wesley. Clica aí em cima do negócio do Elon Musk que aparece o gráfico, não é isso? Não é não? O Reino Unido é um inferno totalitário, onde dizer a verdade leva você à cadeia. Os muçulmanos fecham as ruas, que não fazem isso em nenhum país islâmico. Nos países islâmicos, eles rezam dentro das mesquitas. Agora, se você pregar Jesus no meio da cidade, você vai preso nesses lugares. E agora, um post que já foi comentado no Reage. O ladrão tomou um gosto do Trump no G7? Teve leitado ou não teve? Ah, eu não sei. O Erle que disse lá no Reage, não é isso? E o Zema é desconvidado de eventos do Novo em Santa Catarina para desagradar o Flávio Peleleca. Pois é, isso que dá ter menos da metade das odds de gente que não é nem pré-candidato. Zema, ou encara realmente a pré-campanha, ou parte para ser só senador e trabalhar para daqui a 4 anos meter uma campanha melhor. Se ignorar a realidade,
vai receber uma lição pela dor anal. Zema e Caiado. Pois é, ou vocês têm coragem de botar uma campanha profissional, ou é melhor desistir. É muito humilhante, velho. Caras da posição de vocês, que já foram governadores com altíssima aprovação, saírem candidatos para ter menos de 1% dos votos. É humilhante. Você não acha, não, Erlen? Mais um post. Pesquisas indicam que 250 mil mulheres inglesas, brancas, tenham sido violentadas, majoritariamente por islâmicos paquistaneses. Há menos de 5 mil inglesas nativas. Ou seja, 5% por década, sem considerar a subnotificação. E agora, a conversa com Luca De Grassi, no Yacht Clube de Mônaco. Também recomendo altamente. O cara é um magnata gênio. E agora? Mais uma bandida da semana. Mãe cega, os 3 filhos, para ficar com benefício social de um salário mínimo por mês de cada um, incluindo o bebê de 9 meses. Wesley acha que é pior cegar um guri de 12 do que o bebê de 9. Eu acho o contrário, velho. Segundo a delegada, só será indiciada por lesão corporal de 1 a 5 anos. Nada de tortura, nem estelionato contra o órgão público. Mulher não vive no fácil, não há enorme indulgência patológica, sim ou não? Não afirmei, você que vai dizer. O professor Olavo recomendou que conhecesse a Europa logo, antes que ela acabasse. Agora acabou. Entre 50 e 60 milhões de muçulmanos vivem na Europa. Em 2000, eram menos de meio milhão. Pois é isso aí. Acabou a Europa. Inclusive, é um aumento de entre 3 e 4 milhões e meio de muçulmanos na Europa por ano. Nesse ritmo, em nosso tempo de vida, a maioria será islâmica na maioria dos países da Europa. Também coloquei o post de um vagabundo que mete um mata-leão de 5 minutos e a vítima chega a ter convulsões. O vagabundo vai passar alguns dias na cadeia e a vítima vai passar a vida tendo sequela. Isso aqui o Erlen não pode deixar, não, né, não, Erlen? Aí dá problema, né, velho? E agora, o presidente da Áustria apoiando o genocídio dos povos nativos. O presidente da Áustria disse que as mulheres deveriam usar o hijab para mostrar solidariedade com os muçulmanos. Aí, enquanto o povo vai às ruas pedindo que os vagabundos que imigraram ilegalmente sejam expulsos, os políticos querem substituir as pessoas de direita pelos islâmicos. Pois é, quem é o genocida? Aquele que extermina a população local ou aquele que quer que os criminosos sejam expulsos do seu país? Pois é. Em geral, as monarquias são superiores às repúblicas. Porém, a Casa Real Inglesa fez tudo o que poderia para desmoralizar e destruir o país. A maioria já apoia o fim da monarquia no Reino Unido. E até os filhos e netos do adúltero são vaiados em qualquer lugar que vão. Aqui, ó, a Kate com seus filhos sendo vaiados e xingados em praça pública, humilhados, não é isso? E o professor Alexandre Costa, tendo a sua tese confirmada pelo filho de Trump. Banqueiros do mundo inteiro, com o cu na mão, com CoinCheck, DeFi e Treasury Companies de Bitcoin. Se isso passar, o negócio deles morre, perde o monopólio de séculos. Inclusive, o governo da Polônia merece a minha continência. Minha continência é o governo da Polônia. Se tiver culhão de fazer o que disse, vetar essa merda dessa lei censuradora que diz proteger as crianças, mas que protege os ditadores e pedófilos. E o senador americano afirma que o governo e empresas esconderam mais de 25 efeitos colaterais comprovados das vacinas, sabendo que iam sequelar geral. E para encerrar, mais uma demonstração que voto não muda nada. Instituições podres e sem legitimidade alguma, submissas a seus colonizadores. A elite romana se exterminou da mesma maneira que o europeu atual se extermina. O império passou leis punindo financeiramente quem não casasse e tivesse filhos, como a Hungria e o Japão fazem hoje, com as mesmas consequências. Quem estuda história, quem não estuda história, é condenado a repeti-la. E aqui está, seguindo o ataque brutal de um africano decapitando um homem em Belfast. Os políticos defendem os imigrantes ilegais. A submissão total. Não existe volta, não é isso? Aqui é a cara do assassino e da vítima. E a política defendendo os assassinos, né? Mas é revoltante, hein, Wesley? E aqui, para encerrar, um ilegal islâmico estuprou uma idosa de 92 anos e a deixou para morrer na sarjeta. Não é no Reino Unido, é em Nova York do perfeito islâmico. No mesmo lugar onde a igreja de quase 200 anos foi incendiada. Como faz para não financiar isso? É nesse país que você quer criar seus filhos? O que você faria vendo seu pai ser espancado assim, sem reagir na frente de sua mãe? Covardia inaceitável em Cuiabá. Um idoso de 62 anos foi brutalmente espancado por um ex-policial na frente da própria esposa. Rapaz, eu geralmente defendo policiais,
Mas nesse caso, velho, a questão foi brutal. E o policial ainda alegou depois que foi vítima de importunação sexual. Ainda chamou o velho de homossexual, ainda humilhou ele. E agora, o prêmio Darwin da semana. A mulher que foi jogada da ponte sem a corda do bug jump ou o homem que amputou o próprio pé para receber o seguro e aposentar e não recebeu nada e ainda foi preso. A galera disse que foi a mulher da ponte. Eu pessoalmente acho que o homem que amputou o próprio pé ainda foi preso e perdeu o cargo público, se lascou muito mais do que ela. Ela teve 1 segundo de dor. Ele vai ter décadas. Não é não, Erley?